convidado especial falando sobre um tema bastante relevante para o momento que estamos vivendo. E hoje não é um dia diferente. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui a doutora Flaviane Lima, ela que é psicóloga clínica, analista do comportamento, e tem o seu mestrado em psicologia e desenvolvimento de aprendizagem. É uma pessoa altamente capacitada, cristã, que desenvolve um ministério maravilhoso e que hoje vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre como viver esse período da melhor idade, da questão do envelhecimento. Boa noite, doutora Flaviane. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar aqui um pouco do meu conhecimento, contribuindo com todos vocês, tanto com quem está aqui, com quem está aí em casa. Sintam-se bem-vindos. Muito bem. Doutora, eu vou começar com uma pergunta, porque o seu mestrado é em psicologia do desenvolvimento. E muitas pessoas têm a noção que envelhecer e se desenvolver são coisas contrárias, que não andam juntas. Então, a primeira pergunta que eu faço para a senhora é verdade que, ao envelhecermos, não temos mais capacidade de nos desenvolvermos? Não, não é verdade, né? O desenvolvimento humano, ele começa a partir da nossa concepção, ele continua ao longo de toda a nossa vida, não para, a não ser quando a gente morre, né? Então, aí a gente para de se desenvolver. Enquanto estamos vivos, estamos nos desenvolvendo. E o envelhecimento, ele faz parte desse desenvolvimento, né? Ele está contido no desenvolvimento. Então, por isso que não faz sentido pensar que eles não combinam, que eles não caminham juntos, porque eles caminham, né? Mas é compreensível que algumas pessoas pensem assim, porque algumas noções que nós temos, como infância, adolescência, vida adulta, velhice, nós não percebemos como construções, né? Não percebemos como invenções. Nós acreditamos que são coisas naturais, né? Que fazem parte aí da natureza, mas, na verdade, nós inventamos, né? Porque isso nos ajuda a entender melhor os processos pelos quais nós passamos ao longo da nossa vida, né? Nos ajuda a estudar as pessoas, as transformações pelas quais elas passam. Então, tanto fisicamente, então pensando no nosso o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, do nosso cérebro, domínio cognitivo, então, a nossa linguagem, nosso pensamento, nosso raciocínio, tudo isso vai mudando ao longo da nossa vida. Mesmo os contextos nos quais nós estamos inseridos também mudam. Então, nossos contextos históricos, sociais, econômicos, isso nos influencia com toda certeza. As relações sociais que nós temos e que nos ajudam, né, a nos tornarmos as pessoas que nós somos, isso tudo nos molda, né, e influencia também a nossa percepção de envelhecimento, né, como parte do desenvolvimento ou como nós entendemos como se não fizesse parte, né? Puxa vida, doutora. A senhora falando sobre o envelhecimento como parte do desenvolvimento, eu me lembrei de um professor meu que me falava o seguinte: Amaury, tem coisas que você ainda não está preparado para entender. Você não vai entender isso. Você não vai entender isso. Porque, veja, há coisas que só passando para nós entendermos, né, é um processo. Eu gosto dessa parte, quando fala assim de processo, porque mostra que é algo que tem etapas a serem seguidas. Então, eu achei muito interessante essa questão do envelhecimento como uma parte de desenvolvimento, né? Talvez muitas pessoas que estejam aqui acompanhando a gente, ou estejam aí em casa, pensem, puxa, eu já estou meio idoso, não sirvo para nada. Mas é pelo contrário, tem uma grande utilidade, né? E aí,
fazendo um link com outra pergunta que eu gostaria de fazer, por termos essa ideia de que o envelhecimento não cabe desenvolvimento, parece que as pessoas têm medo de envelhecer. A gente vive em um mundo onde quanto mais a pessoa vai ficando velha, mais ela quer aparentar ser jovem. Por que temos tanto medo desse envelhecimento, já que é algo natural, assim, pós-pecado, né? É uma ótima pergunta, difícil de ser respondida, porque dependendo da pessoa, os temores podem ser diferentes. Mas parece que uma das razões que nos levam a ter esse medo é justamente que nós aprendemos sobre o envelhecimento. Então, desde tenra idade, desde que nós somos crianças, nosso entorno nos ensina a respeito do envelhecimento, como nós olhamos para as pessoas, dependendo da idade que elas têm, dependendo da etapa de desenvolvimento em que elas estão. Então, nós aprendemos, internalizamos estereótipos, preconceitos relacionados à idade. Por exemplo, muitas vezes a gente escuta, quando falam de pessoas mais jovens, que elas são necessariamente saudáveis, né? Têm corpos fortes, saudáveis. Muitas vezes nós ouvimos que elas são inconsequentes, porque elas são jovens, são irresponsáveis, imprudentes. Isso é verdade para alguns? Provavelmente, mas não é verdade para todo mundo, não é verdade para todos os jovens. Da mesma maneira, a gente escuta muito que as pessoas idosas elas são frágeis, que elas são doentes, que elas são teimosas, que elas são cabeça dura, enfim. Isso é verdade para algumas pessoas? Sim, mas não para todas. E não necessariamente tem a ver com a idade. Então, a gente internaliza essas formas de pensar, esses sentimentos que nós temos, e que nós aprendemos com o nosso entorno. E isso nos atrapalha bastante, né? Essas super generalizações, né? Colocar as pessoas em caixinhas, como se as pessoas coubessem em caixas, né? Isso nos atrapalha bastante e pode explicar muito dos temores que nós temos. Além disso, nós vivemos numa cultura no Brasil, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, que tem cultuado muito o novo, tem cultuado muito a juventude, e descarta, né, o que é velho, o que é antigo, e a gente faz isso com objetos, mas a gente também se estende a pessoas. Então, quem vai querer estar nesta posição, né, de uma pessoa que será rejeitada, descartada, que terá o seu valor diminuído por conta da sua idade, que não vai importar. Ninguém quer estar nessa posição. Todos nós queremos, de certa forma, sermos nós queremos pertencer, nós queremos ser amados, queremos importar. Isso é verdade. Nós todos importamos, né? Nós todos, dependendo do tempo que nós vivemos e de como nós vivemos, nós colecionamos histórias e essas histórias importam e elas merecem ser respeitadas e compartilhadas, né? Puxa, doutora, que incrível ter essa nova ótica sobre o assunto. Sendo aqui um pouquinho de filho coruja, meu pai, depois que aposentou, eu falei assim para ele: pai, eu acho que eu nunca vou querer aposentar, porque depois que o senhor aposentou, o senhor começou a trabalhar mais, né? É uma fase que pode fazer coisas que antes não podia, né? Dedicar tempo mais para outras atividades, para ficar perto da família, para cuidar mais de hobbies e também até de empreender uma coisa que talvez antes não poderia ter sido feita. Então, veja aí, você que está aí acompanhando a gente, que é um pouquinho mais maduro, você tem um grande potencial. Deus te concedeu vários privilégios, vários dons. Então, não se sinta
Não entregue os pontos, não joga toalha. Você é incrível e pode fazer grandes coisas para o reino de Deus, para a sua família, para a sociedade. Doutora, eu vou te fazer outra pergunta, que essa talvez seja uma das principais aqui da igreja, porque, assim, na pandemia, um dos principais grupos atingidos foram dos idosos, né? As pessoas ficaram receosas em relação aos impactos que eles poderiam sofrer. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta para a senhora. Quais foram os impactos da pandemia sobre essas pessoas idosas? Nós temos, na área da psicologia, né, e de outras áreas de saúde, algumas pesquisas que já foram reunidas, né, já foram feitas sobre justamente esses impactos, tanto do ano de 2020 quanto agora de 2021. Aqui no Brasil, o que tem se percebido é que as pessoas idosas, principalmente aquelas que moravam sozinhas, mulheres também, idosas mulheres, e pessoas que tinham deficiências, comorbidades, elas tiveram um aumento do relato de sentimento de tristeza, de desamparo, de ansiedade. Porém, aqui no Brasil, esses relatos já eram muito presentes, o que é mais preocupante ainda, né? A pandemia ela amplificou, mas ela não fez surgir. Isso já estava presente. Então, é preocupante por quê? Porque talvez a gente não esteja cuidando o suficiente das pessoas que estão nessa etapa de desenvolvimento. Nós precisamos melhorar as nossas estratégias para que todo mundo possa viver com uma boa qualidade de vida, independentemente da idade e estando numa pandemia ou não, né? Porque se são relatos que já existiam e foram amplificados, a gente precisa criar novas estratégias, né? As que a gente tem, talvez, possam ser melhoradas mesmo. Tem alguns estudos também nos Estados Unidos, são estudos epidemiológicos, que demonstraram que houve um aumento da taxa de suicídio entre idosos durante o isolamento social. E isso novamente mostra como é importante a gente falar sobre esse assunto, né? E pensar em estratégias para que a gente possa colher melhor e ajudar também. Na Índia, só para citar um outro país, fizeram diversos estudos e os pesquisadores eles descobriram que a maioria relatou o aumento de tristeza, de ansiedade e problemas de sono, como insônia. E justamente em virtude de notícias. Então, a maneira como a gente fala sobre, né, o que a gente veicula nas mídias sociais e, enfim, nos jornais de grande circulação, importa muito e pode impactar negativamente a saúde mental das pessoas, né, principalmente quando elas não têm muito contato, né, com familiares, com cuidadores, enfim. Nem todo mundo foi impactado negativamente, mas boa parte, sim. Entendi, doutora. Puxa, você vê a cada episódio que temos a importância desse momento da gente conversar sobre isso. A senhora falando sobre essa questão dos impactos, doutora, me fez perceber a questão da complementaridade dos assuntos que aqui foram trabalhados. Pois a senhora falou, por exemplo, um dos impactos nas pessoas idosas foi o aumento da ansiedade devido à questão do consumo da informação. E lá no nosso primeiro episódio, o doutor Daniel Hidalgo falou justamente sobre essa questão do que tem
favorecido o aumento da ansiedade, que é consumir informação de maneira inapropriada, né? A gente até brincou no dia aqui, a gente falou, mente não tem ralo. Né? Mente não tem ralo. Então, você quer ser uma pessoa mansa, feliz, em paz, aí assiste só coisa que tem morte, destruição, vê desgraça. Como isso será possível, né? Então, veja a importância de nós cuidarmos da questão da nossa saúde mental, daquilo que vemos, daquilo que consumimos, né? Tanto na questão da terceira idade, quanto em todas as faixas etárias, né? A última pergunta, doutora, que eu vou fazer para a senhora é o seguinte, como nós já citamos aqui, a questão do envelhecimento, nessa questão assim, talvez num conceito degenerativo, acontece após o pecado. Acontece após o pecado, ou seja, todos nós aqui estamos envelhecendo, estamos passando por esse processo. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer é, o que fazer para contribuir positivamente para a nossa saúde mental, para o nosso desenvolvimento, para que, ao chegarmos nessa faixa etária, estejamos bem? Dá para fazer bastante coisa. Uma delas é aprender mais sobre envelhecimento, então, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, independentemente da geração da qual você faz parte. Então, você pode ser um baby boomer, você pode ser da geração X, pode ser millennium, pode ser geração Z, pode ser uma criança, que a gente ainda não deu nome para a geração das crianças, né? Independentemente da sua idade, você precisa saber, né, entender que você está envelhecendo agora, neste momento. Não dá para negar, isso está acontecendo. E comunicar-se, né? Então, isso é extremamente importante para a nossa saúde mental, manter contato com outras pessoas, independentemente de como você conseguir. Podemos conseguir presencialmente, com distanciamento social, podemos conseguir virtualmente. Sempre é um bom momento, caso você não saiba, para aprender a usar o WhatsApp, FaceTime, Zoom, Instagram. São ferramentas que nós temos atualmente para mantermos contato com as pessoas, e isso é incrível, porque nem sempre nós tivemos essas possibilidades, né, de nos mantermos próximos das pessoas, ainda que estejamos geograficamente distantes delas. Então, a gente pode se manter conectado emocionalmente, sim, com as pessoas. Nós temos as ferramentas para isso. Nos conectarmos com sentimentos, né, com os nossos, e falar para as pessoas o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, compartilhar com quem está ao nosso redor. Porque quando a gente compartilha, a gente se faz conhecer, né? A gente se faz conhecido, na verdade. As pessoas nos conhecem quando nós compartilhamos quem nós somos, as nossas histórias. E quando nós ouvimos as pessoas, nós as conhecemos também. Essa proximidade afetiva, ela é importante para nos mantermos saudáveis. Uma outra coisa que nós podemos fazer é movimentar o nosso corpo, né? Então, sedentarismo não ajuda ninguém em nenhum momento da vida. Então, é importante a gente movimentar o nosso corpo. Isso mantém nosso físico saudável, nosso cérebro saudável. Mesmo que a gente tenha limitações, a gente pode se movimentar de acordo com essas limitações. A gente pode fazer o que é possível para a gente. Aí é uma dica de psicóloga, né? Outra coisa que a gente pode fazer é identificar o que a gente está pensando, né? Então, muitas vezes a gente pode ter pensamentos que não nos ajudam, né? Que nos atrapalham bastante. Então, a gente pensa e sente ao mesmo tempo. Então, identificar o que a gente está sentindo, dar nome ao que a gente está sentindo, é algo que nos ajuda. Então, se a gente sentir que a gente está sentindo várias coisas ao mesmo tempo, tenta identificar qual que é o sentimento principal. Dá nome para esse sentimento. É raiva, é medo, é tristeza, é ansiedade? O que é que eu estou sentindo?
e tenta organizar o que você está pensando, porque às vezes a gente está pensando uma grande confusão, né? Então, qual que é a história que está na minha cabeça? Tenta descrever. Depois disso, tenta identificar se está de acordo com a realidade, né? Está de acordo com o que está acontecendo de fato? É um fato? É uma percepção de fato? Eu estou interpretando alguma coisa? Eu estou enxergando apenas uma alternativa? Se você só está enxergando uma alternativa, provavelmente você não está olhando o cenário total, porque geralmente a gente tem várias possibilidades diante de nós. E se você não conseguir, procure alguém, porque quando a gente pensa junto, a gente enxerga mais longe. Então, procure um amigo, procure um colega, procure um pastor, procure um psicólogo, procure alguém. Converse. E tente também, caso você não dê tempo para você procurar alguém, enfim, não está conseguindo se conectar virtualmente, tenta pensar se fosse alguém falando o que você está pensando e para você. O que você diria para essa pessoa? Como você acolheria essa pessoa? Isso geralmente nos ajuda a organizar o que a gente está sentindo e o que a gente está pensando. E, sobretudo, né, compartilhe de novo, vou repetir, as suas histórias, porque as nossas histórias importam, né? A gente não tem controle sobre os quantos dias nós vamos ter de vida. A gente não tem poder nenhum sobre isso. Porém, a gente tem controle sobre a quantidade de vida que a gente coloca nos nossos dias, né? Então, a gente sempre pode dar uma intensificada nisso. Uau! Doutora, eu vou pedir até para a senhora repetir para o pessoal postar no Facebook. Essa frase aí, a gente não controla a quantidade dos nossos dias, mas a gente tem controle sobre a quantidade de vida que nós controlamos, que nós colocamos nos nossos dias. Uau! Por isso, vive intensamente. Esse é o convite de Deus para você, para todos nós que aqui estamos presentes, ou você aí virtualmente. É para que tenhamos vida plena. Uma vida plena que Deus pode nos dar. Doutora, olha, muito obrigado por mais esse privilégio que tivemos de aprender aqui. A doutora Flaviane, assim como todos os demais convidados, além desse momento que é uma introdução sobre um tema importantíssimo, ela traz mais especificidade no podcast que nós preparamos para você sobre esse assunto. Veja que aqui ela só deu pinceladas em alguns pontos, mas lá no podcast que preparamos tem mais assuntos, mais especificidade sobre esse assunto de como lidar com o envelhecimento, como lidar com pessoas que estão nessa fase, estão um pouquinho mais deprimidas. Além do podcast, ela preparou também um artigo muito elucidativo sobre esse assunto. Então, por favor, acompanha lá, você lê, reflete com mais atenção.